Mas fato é que o governo deu um tiro de canhão no próprio pé, foi o governo que produziu essa crise e, ao fim e ao cabo, tentou sacar a velha carta de que as redes sociais, de que elas são ali, talvez, o grande problema do Brasil e do mundo, né? Silvio, eu tô percebendo esse governo nesses 2 anos uma fábrica de estresse no Brasil. Você percebe que o governo não mostra resultado, ele não mostra propósito, todas as missões são fracassadas, os conceitos são desvirtuados. E quando o presidente Lula assumiu, eu comentei na época em outra emissora que ele não tinha o direito de errar, porque ele não estava assumindo pela primeira vez. Ele estava assumindo pela 3ª vez. E tendo participado de 2 eleições que ele ajudou a eleger a presidente Dilma. Então eu percebo que a desgovernância, a incompetência é muito pior do que eu imaginava. Porque mesmo com toda a experiência, você percebe que o Brasil não produz uma agenda de desenvolvimento. Veja essa questão do PIX. Isso é uma atrapalhada governamental. Até porque é um desrespeito à Constituição quando se sabe que somente por ordem judicial que você pode quebrar um sigilo fiscal e bancário. Isso está na cara de todo mundo. Da mesma forma como determinados grupos de advogados ficam se utilizando de lobbies políticos para ficar processando Deus ou mundo, como se fosse muito normal processar um deputado pela sua própria opinião. Então eu acho que essas pessoas que estão fazendo isso, acho que fizeram faculdade de Química, com todo o respeito aos químicos, porque faculdade de Direito eles não fizeram. Porque eles não têm condição de frequentar uma faculdade de Direito com esse tipo de conceito. A gente está vendo hoje determinado grupo de advogados dizendo que vai processar um deputado porque o deputado tem opinião, tem palavra, tem voto. Então, essas pessoas, aí eu digo, não podem falar em democracia. Essas pessoas não podem falar em Estado democrático de direito porque elas não respeitam a Constituição. O que a gente prega é o respeito à Constituição. A liberdade de expressão que é absoluta na Constituição. E sabe, Silvio, esse assunto você percebe que ele está se tornando cansativo de uma tal forma que puxa o Brasil para trás. Porque, veja só, quando eu discuto com você uma agenda de desenvolvimento, eu posso discutir com você, você pode ter uma opinião contrária à minha. O problema é que a gente está discutindo a agenda do atraso. Nós estamos discutindo conceitos que já estão nos livros de doutrina. Nós estamos discutindo princípios constitucionais por parte do judiciário. Isso desgasta a sociedade. Isso atrasa o país. E aí eu venho naquilo que você falou. Quem não produz nada, quem não tem o que mostrar, recorre sempre à abstração, né? A culpa é do Gasparzinho. A culpa é do iCloud. A culpa é das nuvens, né? A culpa é do vento. Por quê? Porque não tem o que mostrar. Então, o que eu vejo, Silvio, terminando o meu comentário, é que a gente precisa parar de ficar judicializando como se o judiciário fosse um tribunal de qualquer petição, porque não é. Né? A gente não pode ficar fazendo do judiciário uma metralhadora de petição, principalmente em tribunal superior. Tribunal Superior não se pode brincar com isso. Eu sempre bati na tecla que eu sempre quis ver um Supremo forte. Um Supremo Tribunal Federal que fosse pacificador e não um tribunal de petição. Um tribunal que qualquer um chega lá, peticiona, um ministro do Supremo derruba todas as instâncias, obviamente porque ele está na instância superior, e acaba decidindo sem ninguém poder recorrer. Então, essas coisas que precisam acabar no Brasil. Né? Essa coisa do ativismo judicial, de julgar pela capa, de não julgar pelo conteúdo, de escolher pessoas. Isso não pode, isso traz o descrédito para o judiciário. Não só para o judiciário, mas para a advocacia, para o Ministério Público, para a Polícia Civil, para a Procuradoria. A gente precisa de uma ordem jurídica para ter agenda de desenvolvimento. E, Silvio, como é que nós queremos crescer se a gente não tem uma agenda assim? Como é que nós vamos crescer se o mundo inteiro hoje, em 1 minuto, sabe das notícias de qualquer canto do mundo? Como é que o empresário europeu, americano, asiático enxerga o Brasil hoje? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que esse governo quer? Esse governo busca o quê? Eles assumiram, ganharam a eleição para quê? Para tornar o Brasil melhor? Para fazer o Brasil desenvolvido? Para fazer o Brasil um país de primeiro mundo? Porque a gente está escutando, Silvio, eu, você, que o Brasil é o país do futuro há 30 anos. Ninguém aguenta mais isso. A gente precisa ver o futuro. A gente precisa enxergar isso. E isso passa por pacificação dos poderes. Um poder não pode atingir o outro poder. Ninguém pode querer legislar na frente do parlamento.
ninguém pode querer julgar na frente do judiciário e, obviamente, que você não pode não ter a separação dos poderes. Quando um poder está muito próximo do outro, tem alguma coisa errada. E é o que está acontecendo no Brasil.